Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindas a uma prática da meditação cristã. Nós tivemos problemas, com o YouTube. Na hora que ia iniciar a meditação, não estava conseguindo começar a transmissão e alguém me avisou que o YouTube estava com problemas mesmo para transmissão ao vivo. Então, vamos tentar aqui hoje pelo Instagram. Não fiz ainda pelo Instagram, então tudo tem uma primeira vez. E como diz o Carlos, meu professor, os contemplativos são aqueles que lidam, os contemplativos lidam melhor com os imprevistos, né? Então vamos lá. Se você está acompanhando hoje pela primeira vez, né? O nosso encontro semanal, ele tem o objetivo de ensinar como meditar. Esse é o objetivo principal do nosso encontro, é que as pessoas aprendam como meditar, comecem a cultivar essa disciplina da meditação diariamente nas suas casas, né? E que a gente se encontre aqui toda semana para partilhar essa experiência do silêncio juntos. Então, o nosso encontro ele acontece em 3 momentos. Primeiro, a gente escuta um ensinamento sobre a meditação. Depois, nós temos a parte mais importante, que são os 20 minutos de oração contemplativa em silêncio. É a parte mais importante do nosso encontro. E, por último, alguns minutos para responder perguntas, tirar dúvidas ou partilhar algo da experiência que você teve. Antes de a gente começar, só queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu não sei, né? Pelo YouTube eu uso o computador, mas com o Instagram tem que usar o celular. Eu não sei se todos estão me ouvindo bem. Se puder mandar uma mensagem, mandar um ok pelo Instagram. Vocês estão me ouvindo? Legal. Que bom. Ótimo. Então, o ensinamento de hoje, continuando aqui nas últimas semanas, a gente tem falado sobre o misticismo cristão, né? A tradição mística do cristianismo. E hoje a gente vai falar sobre Clemente de Alexandria e como que ele influenciou o pensamento cristão, influencia até hoje, né? Apesar das práticas contemplativas elas terem ficado um pouco de lado nos últimos séculos do cristianismo, né? Elas ficaram um pouco restritas, talvez, a algumas ordens monásticas, né? Não é uma coisa popular. A gente tem, nas últimas décadas, os cristãos estão resgatando essas práticas contemplativas dentro da sua própria tradição. Então, Clemente de Alexandria, ele viveu entre os séculos 2 e 3 da era cristã, e o cerne dos ensinamentos dele, dos pensamentos dele, o que ele deixou para a tradição cristã, é de que a experiência deve andar junto com a teologia ou com os estudos, né? com o desenvolvimento do pensamento cristão. Ele deve andar junto com a experiência. E além disso, imagina-se então que ele teve uma vida
de experiência, né? Ele teve uma compreensão espiritual através da experiência durante a sua vida toda. E alguns dos ensinamentos que ele traz para nós e que são muito importantes para a gente refletir e que vem trazer uma nova luz para a nossa tradição e para a forma como a gente vive a nossa tradição nos dias atuais, é o seguinte: a visão de que a salvação, como ensinada por Jesus, como ensinada pelos apóstolos, ela tem muito mais relação com crescimento espiritual, ou seja, quanto maior autoconhecimento, conhecimento de Deus, quanto mais a pessoa cresce em espírito, quanto mais ela cresce em paz, em amor, compreensão, caridade, paciência, autocontrole, né? Aqueles chamados frutos do Espírito por São Paulo. Quanto mais a pessoa cresce nisso, quanto mais ela amadurece espiritualmente, é isso que significa salvação. A raiz da palavra salvação, como ela foi escrita em grego nos primeiros evangelhos, né, nas primeiras transcrições ali de ensinamentos de Jesus e no início do cristianismo, a palavra salvação ela tem muito mais a ver com saúde do espírito do que talvez com premiação. A visão que nós temos hoje, que muitos cristãos têm hoje, principalmente os cristãos mais fundamentalistas, é uma visão de troca, né? Uma visão comercial da vida espiritual. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e quanto eu tenho que fazer para ser salvo. E na visão então de Clemente de Alexandria, a salvação tem muito mais a ver com manter um espírito saudável. Assim como hoje a gente fala de mente saudável, corpo saudável, nós precisamos ter um espírito saudável. Nós precisamos ter práticas, disciplinas que nos possam trazer cada vez mais esse conhecimento de mim mesmo, conhecimento de Deus, já que nós acreditamos que Deus habita no nosso coração. Então, o autoconhecimento como um caminho para conhecimento de Deus e, com isso, cultivar esses frutos do Espírito: paz, paciência, amor, caridade, compaixão, autocontrole. Diferente, né? Diferente de isso influenciou muito o início do cristianismo. Essa visão de que nós devemos buscar esse conhecimento através, esse crescimento espiritual, essa saúde espiritual, através de uma prática, através de uma experiência pessoal de Deus, muito mais do que buscar uma transação espiritual, né? Eu procuro seguir as regras, eu procuro fazer tudo direitinho e lá no final, na minha contagem de pontos, lá no meu acúmulo de pontos, se eu fiz tudo de certinho, aí eu vou merecer a salvação. É assim que, infelizmente, né, é a nossa visão atual, e
E o que isso impacta na forma como a gente vive, né? Em vez da gente buscar uma vida centrada em Deus, uma vida a partir da presença divina dentro de nós, e a consciência dessa presença divina sempre crescente, cada vez mais eu fico mais consciente dessa presença dentro do meu coração e vivo a partir dela. Essa é a visão do Clemente de Alexandria, né? De saúde espiritual. É eu cada vez mais conseguir discernir a vontade de Deus para mim a partir dessa conexão interior e menos a voz do ego. Então, e a gente escuta ecos disso até hoje, né? Mas vou falar isso um pouco mais tarde. Clemente de Alexandria, Jesus, o médico divino. Cara amiga e caro amigo. Clemente de Alexandria, nascido talvez em Atenas em 150 d.C., gravitou na direção dessa extraordinária cidade das ideias e ali encontrou seu mentor cristão. Panteno, que havia visitado e estudado a filosofia da Índia, foi o primeiro chefe da primeira escola catequética da cristandade, cargo no qual Clemente o sucedeu. Quando esta época de fermento intelectual foi encerrada pelas perseguições do início do terceiro século, Clemente, um homem casado, foi forçado a juntar seus livros e fugir. Morreu em algum lugar no exílio em torno do ano 215. Como primeiro teólogo místico, ele nos legou um modelo duradouro para a mente cristã, tão profundamente colorido com a universalidade da mente de Cristo, que ele proclamou: nada que não seja contra a natureza é contra Cristo. Um humanista cristão que viu a palavra de Deus se preparando para a encarnação, tanto através da filosofia grega quanto da Bíblia hebraica. A mente católica, e quando eu falo católica, eu não estou falando da Igreja Católica, eu estou falando católica no sentido universal, esse é o significado da palavra, né? A mente universal de Clemente contrasta com a de seu contemporâneo africano Tertuliano, cuja fé tinha um tom muito diferente. O que tem Atenas a ver com Jerusalém? Este perguntava com desprezo. Clemente sustentava as doutrinas fundamentais da encarnação, da natureza humano-divina de Jesus e de Cristo como Salvador universal. Todos têm necessidade de Cristo. Não como um teste dogmático, mas como uma revelação inspiradora. Para Clemente, a encarnação é um trabalho conjunto de ensino e revelação. E este contínuo penetrar na fé mantém a frescura e a grandeza desta teologia. Do mesmo modo que deve ter fundamentado e dirigido sua oração. Nele vemos que não se deve separar teologia e experiência. Clemente é o primeiro teólogo a falar da salvação como teoses, divinização. Não se trata de um processo legalista. Então Clemente tinha essa visão de que você não pratica a sua fé para pagar os seus erros de alguma forma, né? Você pratica a sua fé para que você se fortaleça espiritualmente, cresça espiritualmente. Para ele, o pecado não é uma infração de regras que merece punição, mas o resultado irracional da ignorância.
É na profundidade, sem imagens de nossa oração, que nasce e cresce essa teologia da misericórdia salvífica. A salvação para Clemente não é um indulto, mas liberdade, saúde, conhecimento e vida. O remédio do médico divino, a palavra que através da eternidade tem estado no comando do leme universal e que se encarna, é conhecido como o médico que cura todas as enfermidades humanas e o encantador sagrado da alma doente. Então, essa visão, né, de salvação como saúde espiritual e não tanto como uma troca, uma transação comercial, né, de que eu tenho que fazer coisas para merecer a salvação. A gente escuta e pensar que isso vem lá dos primeiros séculos do cristianismo, né, e a gente escuta ecos disso hoje, graças a Deus até hoje, quando a gente ouve, por exemplo, quando o Papa Francisco, né, disse, não há muito tempo, que ele entendia a Eucaristia muito mais como alimento para fortalecer os enfraquecidos, para fortalecer o espírito, do que um prêmio para os merecedores, só para os merecedores, né? Então é exatamente essa visão bem próxima de Clemente. E também e é por isso e também o que Clemente diz, para encerrar, que não se deve separar a busca do conhecimento espiritual da experiência. Então é por isso que nós vamos fazer agora a nossa prática. O momento mais importante desse encontro é a prática, para que a gente verifique, né? Verifique tudo isso que está sendo falado, verifique a verdade disso no nosso interior. Não adianta a gente só falar sobre a meditação, só assistir vídeos ou ler livros sobre a meditação, né? O mais importante é a prática. É através da prática que nós vamos compreender melhor esses ensinamentos. Então agora procure uma postura confortável com a coluna ereta. Se você estiver sentado no chão, você pode encostar na parede, pode sentar numa almofada. A forma como perceber que está mais confortável. Se você estiver sentado numa cadeira ou num banco, não tem diferença nenhuma para a prática. O importante é a coluna ereta, porque nós queremos dizer para o nosso corpo, para a nossa mente, que nós queremos ficar acordados, despertos, mais conscientes. Nós não queremos dormir, mas se isso acontecer não tem problema nenhum também, né? Significa só que você está mais cansado, mais cansada do que imaginava, e o seu corpo está te dizendo que você precisa descansar mais. Então, com a coluna ereta, desde o pescoço até a base, perceba que você está num alinhamento e numa postura que te ajude a ficar imóvel. O importante é ficar o mais imóvel possível, o mais quieto possível nessa postura. Pode colocar as mãos sobre os joelhos, com as palmas para baixo ou para cima, ou se quiser juntar as mãos no centro, da forma como se sentir mais confortável. Faça algumas respirações mais profundas, inspirando e expirando pelo nariz.
3 ou 4 respirações mais profundas, trazendo a sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. Feche os olhos suavemente. E solte a respiração. A partir de agora, não controle mais a sua respiração. Deixe a sua respiração livre. Relaxe os músculos da face. Relaxe os olhos e as sobrancelhas. Relaxe a testa. Relaxe o maxilar, a língua. Relaxe a garganta, o pescoço. Perceba os pontos de tensão acumulado durante o dia. Procure relaxar esses pontos. Relaxe os ombros e os braços. E continue respirando livremente. E agora nós estamos preparados para começar a meditação. A meditação é muito simples, qualquer pessoa pode praticar, em qualquer época da vida, em qualquer lugar. Nosso único trabalho durante o período da meditação é repetir uma palavra, repetir um mantra, uma palavra sagrada na nossa tradição. Se você já pratica e já tem um mantra, eu recomendo que você continue com ele. É importante não ficar trocando de mantra para que ele se enraize no seu coração, se enraize no seu interior. A palavra que eu recomendo é a palavra em aramaico Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão. Significa vem Senhor. Vem Senhor Jesus. E o nosso único trabalho durante todo o período da meditação é repetir a palavra interiormente, silenciosamente, assim. Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. Os pensamentos vão continuar presentes. O nosso único trabalho é, cada vez que perceber, cada vez que eu tomar consciência de que os pensamentos estão me distraindo, que um pensamento me levou para o passado, com lembranças, ou me levou para o futuro, com planos, tudo que possa surgir de pensamento deve ser deixado de lado durante a meditação. Então, cada vez que você perceber que se distraiu, simplesmente, suavemente, solte o pensamento e volte a sua atenção para o som da palavra. Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. Quando perceber que um pensamento te distraiu, volte a sua atenção para a palavra.
bem, encerramos a nossa prática. Encerramos a nossa prática e tem alguns minutinhos agora no final para responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou se alguém quiser compartilhar alguma coisa da experiência. Agora pode falar, pode escrever, ou aqui no Instagram também dá para você entrar aqui ao vivo também, se quiser fazer a pergunta, se quiser aparecer aqui para fazer uma pergunta. Enquanto isso, enquanto a gente espera, já vou fazer as recomendações, né? Todas as tradições recomendam que, se você quiser realmente cultivar essa disciplina na sua vida, que você pratique, faça 2 períodos de meditação todos os dias. Um período de manhã, 20 minutos de meditação, e um outro período no fim do dia ou começo da noite. Que você comece com 20 minutos e vá aumentando gradualmente até o ideal de 30 minutos. Mas eu sempre gosto de reforçar que é só uma recomendação, é o ideal, né? Para a gente ter essa referência como ideal. Você pode começar com menos tempo, começar com 10 minutos e gradualmente aumentando até 20 minutos. E fica um tempo com 20 minutos até você se acostumar e depois vai aumentando de novo até 30 minutos. Se não puder meditar todos os dias, 2 vezes por dia todos os dias, medite 1 vez por dia. Se não puder todos os dias, quantos dias você conseguir. Você já está começando, né? Comece gradualmente, devagar, vai dando esses passos e vai construindo essa disciplina na sua rotina. O Bruno, tudo bem, Bruno? Está perguntando aqui se a palavra Maranata, né, um mantra, pode ser pronunciada em voz baixa. Bem, o que as tradições recomendam é que você use um mantra repetidamente, né? Você vai repetindo a palavra no seu interior, silenciosamente, né? Porque a intenção da prática, de toda a prática contemplativa, é levar você em direção ao seu próprio interior. Então, você pode até repetir a palavra como eu faço, como eu estou conduzindo aqui a meditação, eu falo, né? E depois a gente cada um continua repetindo interiormente. Você pode repetir ela no início e depois para e fica em silêncio, né? O importante é você mudar o seu foco de atenção para o seu interior. Tá? Se você ficar repetindo, ouvindo a própria voz, de repente, né? Pode a sua atenção querer ficar voltada para fora, tá bom? E a outra pergunta é: o ideal é manter a mente no presente, ou também posso pensar em alguma oração em forma de conversar com o Criador? Então, existem muitas formas de oração, né? Todas elas são válidas, mas a meditação é uma forma de oração em que a gente quer ir além de todo pensamento, além de imagens, sons, lembranças, planos, porque isso vai nos fazer ir além das ilusões, né? E ficar cada vez mais enraizados na realidade.
tudo mais é ilusão da nossa mente, é criação da nossa mente. Então, se você ficar pensando em alguma coisa, normalmente durante a meditação a gente está pensando, né? Esvaziar a mente não existe, isso não existe. Os pensamentos surgem naturalmente o tempo todo. Na meditação o que a gente faz é não dar atenção para os pensamentos, deixar os pensamentos de lado e traz a sua atenção para a palavra, porque assim a gente fica no presente, né? Mais conscientes da presença divina no nosso interior e à nossa volta, né? Aqui e agora. E a gente vai então para um nível mais profundo de oração, que nós vamos ao encontro da oração de Cristo no nosso interior, como São Paulo dizia, né? Não somos nós que oramos, é Cristo que ora no meu interior. Então o que eu tenho que fazer só é sair da frente, é tirar os pensamentos do caminho, né? É abrir caminho para essa oração de Cristo, para que ela flua através de mim. Então se eu fico pensando em alguma coisa, fazendo alguma oração, eu fico preso no nível mental apenas, né? A maioria das orações que a gente aprende desde criança, desde cedo, é esse tipo de oração mental, de ficar visualizando coisas, ou dizendo coisas, ou conversar com Deus, que na verdade nós estamos falando com a gente mesmo, né? Porque a gente fica conversando como se ele estivesse fora de nós, como se ele estivesse longe, e é assim que a gente se afasta, na verdade. A gente se desconecta, né? Então a gente quer ir num nível mais profundo de oração dentro do nosso interior, por isso que nós queremos ir além de todas as palavras, além de todas as imagens, num silêncio cada vez mais profundo. A meditação é sair da agitação, do barulho da nossa mente e ir em direção ao silêncio do nosso coração. Tá bom? Então, vou encerrar. Muito obrigado pela presença de todos. Infelizmente, né, tive esse probleminha com o YouTube hoje. Parece que foi um problema geral do YouTube, mas fizemos a nossa prática aqui. Mas o mais importante é que cada um faça a sua prática individual, né? Procure ter essa disciplina no seu dia a dia, porque isso vai mudar o seu relacionamento com você mesmo e com a imagem que você tem de Deus. Porque normalmente o Deus que a gente imagina não é real. Nós buscamos o Deus real. A experiência de Deus aqui e agora, no momento presente. E isso muda toda a nossa a visão sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as outras pessoas. E é isso que importa, cultivar esse relacionamento, essa conexão com Deus. Importa mais do que fazer coisas, seguir regras e ficar se julgando e julgando, sendo juízes de nós mesmos e de outras pessoas, né? O que importa mais é manter essa conexão com Deus. Obrigado, boa semana, até a semana que vem.